Após a expedição, por volta de abril, né, o navio vem na Antártica e faz a primeira parada no Brasil, no porto de Rio Grande. Lá é desembarcado as nossas caixas, né, por volta de 300 quilos de material. Estas caixas vêm posteriormente num caminhão aqui para o nosso instituto. As caixas são abertas, são secas, porque vêm úmidas, né? São preparadas, os sacos plásticos onde foram coletadas essas amostras, elas são abertas, né? E preparadas para uma posterior estudo. Feito lâminas, são preparadas e levadas a um microscópio, onde são analisadas e estudadas, certo? Também estão sendo feitas análises com fluorescência de raio-x, tentando ver qual é a química da rocha, tentando ver e reconstituir quimicamente ou geoquimicamente de como foram as mudanças climáticas ocorridas. Então, através dos estudos multidisciplinares, né, que a gente tem feito aqui, a gente vai tentar reconstituir como foi os ambientes nesse período entre 70 e 40 milhões de anos. A gente tem aqui alguns espectrômetros, né, que fazem a análise de isótopos. Então, os microfósseis que a gente encontra nesse material, eles são isolados da rocha, são separados, né, e a gente leva para esses equipamentos. A ideia é trabalhar com isótopos que vai proporcionar, investigar e descobrir de qual era a temperatura da água no momento em que essas rochas foram depositadas na Antártica. Regiões que possuem a ocorrência de rochas das cidades entre 70 e 40 milhões de anos são raras. E a exposição da Antártica, né, ou seja, as rochas que ocorrem na Antártica são muito bem preservadas em termos de fósseis. Então, existe um grande interesse científico da comunidade internacional, fazendo com que essas amostras sejam de grande importância científica, e por esse motivo o envolvimento de novos pesquisadores, de novos cientistas, novos estudantes de mestrado, de doutorado, são muito importantes para a gente avançar no conhecimento do que aconteceu na Antártica. O que está sendo estudado nesse exato momento é justamente essa oscilação climática que aconteceu na Terra nos últimos 2 a 3 milhões de anos. Elas foram rápidas, foram graves, houveram, né, oscilações para mais e para menos de temperatura, né? Já foi mapeado todas as oscilações, houveram 33 oscilações, certo? Nos últimos 2 a 3 milhões de anos. O grande problema que a gente está tentando ver, né, tentando estudar qual é o papel do homem e qual é o papel da Terra natural, ou seja, a evolução da Terra naturalmente vai esquentar e esfriar, mas existe um elemento novo que é o homem. E aí todos estão tentando trabalhar para prever o futuro sobre as mudanças que podem acontecer, né, na Terra. Estudar o passado geológico é bem importante para a gente tentar prever o que vai acontecer no futuro com a Terra. Mas nós temos, no atual momento, a existência do homem, né? Então nós temos mudanças climáticas que poderiam ter acontecido naturalmente com a Terra, né? Que o aquecimento global poderia ser natural ou não, mas nós temos um elemento novo que não existia no passado geológico, que é a existência do homem do hominídeo, né, nos últimos 2 milhões de anos.